Olá, começando aqui mais um Clube do Herói. Para quem está assistindo aqui ao vivo, uma boa noite. E para quem for assistir pelo YouTube, seja bem-vindo aqui ao Clube do Herói. Eu vou esperar aqui o Jefferson entrar para a gente poder começar a nossa entrevista. E hoje a gente vai falar com uma pessoa aí que sofreu depressão no passado e conseguiu superar tudo isso na sua vida. E vocês vão aprender hoje o que ele fez, quais foram os passos que ele seguiu para poder conseguir superar tudo isso. O Jefferson entrou aqui. Vamos lá. Aguardando o Jefferson, conectando. Ô Boa Jefferson! noite, tudo bem? Bom dia! Quanto tempo? Quanto tempo, Tachiburi, Sashiburi, né? né? Tem gente do Brasil que não vai entender o que a gente está falando aqui, né? Não vai, né? 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 É verdade. Como é, como é que você tá? Em primeiro lugar, como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Hoje tá um pouquinho frio aqui. Eu tô em Nagoya hoje. A gente tá no inverno, né? Mas eu tô bem. Vamos começar então, que a gente só tem uma horinha, né? E tem bastante conteúdo É, aí para você passar pro pessoal. Vamos passa lá. rápido, né? Conta primeiro, o que que você trabalha hoje, o que que você faz hoje, a sua profissão hoje. Eu atendo como hipnoterapeuta aqui no Japão, né? Eu fiz um curso com Henrique Nenoki, né? De hipnose clínica. Inclusive o Eu Henrique vai fiz estar aqui na segunda-feira. Segunda-feira o bacana, Henrique vai estar legal, aqui também. Legal, né? bacana. E esse curso foi muito bom para mim, né? Aí eu fiz um curso também com o Cláudio Lara, né, de PNL, que ele veio daqui no Sim, Japão. excelente, né? Rafael Baltresca. Eu fiz também o hipnose clássica, né, com o Rafael Baltresca, que é o professor do Pyong, né? Também muito Sim, bom. Ele veio e ficou um tempo com a gente aqui no Japão. E final de semana eu atendo como hipnoterapeuta, né? Essa é a minha bacana. rotina. E qual que foi o motivo de você ter escolhido entrar nessa área de desenvolvimento humano, trabalhar com hipnose, fazer o curso de programação neurolinguística? O que que levou você a fazer isso? Bom, o maior motivo foi para ajudar as pessoas que passaram pelo que eu passei. Como foi uma coisa que me ajudou muito, eu entendi que o meu propósito, a minha missão de vida era estar me especializando nessas áreas, investindo nisso para que eu pudesse passar para frente, né, toda a experiência que eu tive, conheci a hipnose através do Henrique, né? Ele fazia Aham. bastante live, né? E aí eu vi uma chance, né, de entender o que estava acontecendo comigo, né? Porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo, né? Até então, principalmente aqui no Japão, né? A gente ouvia muito falar de suicídio, de pessoas com problema, mas a gente não. Eu nunca busquei a fundo, né? Eu achei que era, sei lá, crise existencial, alguma coisa assim. Sei lá, estresse, né? Estresse. Aqui no Japão a carga horária é muito grande, né? A gente tá longe da família no Brasil. Às vezes a gente tá com a família aqui, mas a gente mal vê os nossos filhos, mal tem contato. Você chega à noite, tá todo mundo dormindo, sai de manhã, tá todo mundo dormindo ainda. Verdade. E a gente acaba ficando estressado, né? Eu não entendi o que estava acontecendo comigo, né? Aí através das lives que eu via do Henrique Nenô, que também fui buscando mais informação na internet, eu fui entendendo o que que eu tinha, né? Então esse foi o motivo de eu ter procurado a hipnose, né? Foi assim que eu escolhi, né? Isso para mim também, né? Voltando à pergunta, né? Eu decidi me especializar, né? Porque eu Michael acredito que Eda, quando bom você... dia, boa noite. O Michael está no Brasil, é boa noite. Boa noite, né? Eu acredito que quando você passa por algo e você se especializa naquilo para você entender melhor, para ajudar, é muito mais eficiente, né? Muito mais rápido, né? De você poder ajudar uma pessoa, né? Não desmerecendo quem nunca passou por isso, né? Mas eu acho que Claro. quando você vive na pele, né? Você entende, né? O outro lado da moeda, né? O que que o seu cliente está passando. É verdade. Uma coisa que as pessoas, às vezes, que estão no Brasil acabam não sabendo sobre o Japão
porque eles veem a glória, né? O que as pessoas postam em redes sociais, sim, viagens, passeios, carro, iPhone novo, mas ninguém sabe da realidade que é do Dekasegi no Japão, né? Eles não sabem o hum, período de trabalho que a pessoa, né, tem que exercer. Às vezes ele trabalha 12, 14, 16 horas no dia, como você mesmo falou, segunda a sábado. Às vezes a pessoa emenda a semana inteira é e verdade. às vezes acham que é assim, o cara tá cheio da grana e tá com frescura, com essa bobeira de depressão, que bobagem. Mas ninguém sabe o que realmente o Decasteg passa aí, e principalmente quando tá sozinho, né? Não Às sabe. vezes É, tá a esposa de um lado, você do outro, ninguém se vê, e fica bem é difícil, né? Uma verdade. coisa que ninguém sabe como funciona, né? É verdade. E a família fica doente, né? Quando você fica com depressão, a família inteira adoece. Você, Renato, acompanhou de perto o meu caso, né? Eu lembro do dia que você Foi. foi lá na minha casa e você chegou, abriu todas as janelas, falou: Não, meu, sai disso. Eu já estava uma semana trancado já, eu não conseguia sair, eu não conseguia comer, eu não conseguia falar com ninguém, né? E você viu, né? Não foi que contaram para você, né? Então Sim, eu sim. tinha realmente desistido de viver. Para mim nada mais fazia sentido, não tinha mais graça e eu não via razão para continuar, né? Então a hipnose me ajudou muito, sabe? A gente tem que querer ser ajudado, né? Porque não adianta você É querer forçar verdade. uma pessoa. Eu quis, né? Eu entendi o que estava acontecendo e eu vi que não era só eu que estava passando por aquilo. E outras pessoas falavam sobre depressão, como que conseguiram sair. Então eu fui assimilando aquilo e fui buscando, né? Fui pedindo ajuda, né? Quando você Sim. pede ajuda, que você reconhece, até quero aproveitar e deixar isso aqui para quem está assistindo, né? Que às vezes a pessoa não está nem entendendo o que está acontecendo com ela. Às vezes a gente olha para a pessoa e a gente julga, a gente critica. Não, o cara é vagabundo, o cara não quer trabalhar, isso é É. frescura, isso é coisa de rico, isso é falta de vergonha na cara. Não é. Às vezes a pessoa não está entendendo. O meu caso, por exemplo, eu sempre tive depressão, sempre. O meu caso já é um caso de trauma de infância. Quem trabalha com hipnose sabe do que eu estou falando, né? A maioria dos nossos traumas são instalados na nossa infância. Então eu tive uma infância muito tumultuada, muito problemática, e eu sempre guardei aquilo para mim. Eu tive que ser forte sempre para ajudar, né? Eu tinha que estar forte para ajudar as pessoas. Então, chegou uma hora que explodiu, mas eu não entendi o que estava acontecendo. Aí, graças a muitas pessoas que me ajudaram, eu fui entendendo e eu quis ajuda, né? Então, esse é o ponto chave, né? É o Você primeiro querer passo, ajuda né? é o primeiro passo. Você tem que reagir, você tem que, opa, o que está acontecendo Ó, o comigo? Tem alguma Nenoque coisa colocando errada. aqui uma informação. Outubro de 2020 teve 2.145 mortes por suicídio no Japão. É Mais triste, mortes por suicídio em um país que em um ano na pandemia. Para é você ver como é verdade. que é a gravidade da depressão, né? As pessoas não dão muita atenção para isso, acabam negligenciando, as pessoas É se verdade. vão e isso não é registrado, né? Não aparece em todos os jornais, Não, ninguém, não, como o coronavírus, né? O não, Michael não, estava não. falando aqui no comentário anterior, ele mesmo, quando ele trabalhava no Japão, chegou a trabalhar 17 horas direto, entrou numa sexta-feira de noite, sai na segunda-feira de manhã. São realidades que ninguém conhece. E aí, às vezes, a pessoa realmente, como você falou, julga, quem está de fora julga do tipo assim, poxa, o cara tem dinheiro e está com frescura de depressão. Ou então o oposto, o cara não quer levantar da cama porque está com depressão, sem conhecer a realidade, não é verdade? É verdade, Isso é muito né? complicado. Há Essa é a parte casos mais e casos. complicada. Há casos e casos, né? Que nem o meu caso é um caso assim já de traumas, né? Problemas que eu tive na minha infância, coisas mal resolvidas, né? Mas até o fato de você não ter uma rotina, por exemplo, tem pessoas que trabalham 4x2. Que organismo que acostuma com isso? Né? A pessoa quase não vê o sol. Não Você dá. entra dentro da fábrica, você não vê. A gente sabe que a gente precisa tomar sol, a gente precisa se alimentar direito. Trabalha 4 dias de dia, já folga, já vai para a noite, entendeu? Então o organismo da pessoa fica bagunçado, falta de vitamina, até isso gera depressão, até Sim. é,
estudando mais a fundo hoje, eu sei que até a pessoa que ela tem uma constipação intestinal, ela deixa de produzir certas enzimas, substâncias que fazem importante para o funcionamento do cérebro. Até isso pode agravar Sim, um quadro de depressão. Pode ser o gatilho, entendeu? Não necessariamente o problema psicológico, né? Há casos e casos, né? sim, Mas acontece que vai acarretando, né? A gente vai deixando e a gente acha que não é nada, que é coisa boba, né? E só depois de eu fazer a hipnose que eu percebi que é uma coisa assim que é importante. Eu costumo fazer uma comparação para os meus clientes. Poxa vida, a gente é, costuma ir no dentista no mínimo de 6 em 6 meses para fazer uma limpeza dentária, para ver se está tudo em ordem, né? E a nossa mente, né? É tanto lixo que a gente absorve. Será que a gente também sim, não precisa fazer uma limpeza mental de tempos em tempos, né? Não é só porque a sim. pessoa tem algum trauma, porque a pessoa passou por algum abuso que ela não precisa de um terapeuta. Todo mundo precisa, é que a gente tem que deixar de lado é, esse pensamento que a gente tem que psicólogo, hipnoterapeuta, pra gente louca. Não é isso. Todo mundo precisa, Mas foi criado, na verdade, né, um paradigma de que quem foi. procura psicólogo, psiquiatra, terapeuta, hipnoterapeuta, É, é porque é doido, é maluco, tem problema na isso, cabeça. Então se criou, isso. criou essa embalagem de que toda pessoa que procura esse tipo de profissional tá maluco. E na Isso é verdade não negativo. é. Não tem nada a Não. ver, na verdade, né? Isso É é uma negativo, né? manutenção da mente, na verdade, né, que a gente Isso. faz. A gente não vai no dentista, a gente não corta o cabelo, faz a barba. E a Sim, mente, a mente da gente não é mais importante do que tudo isso? Com pois certeza, é. né? E Não é? muitos E negligenciam isso de um jeito que, nossa, é terrível. é verdade. Eu mesmo, no começo, né, quando me falaram sobre depressão, aí me falaram sobre, você precisa procurar um terapeuta, um hipnoterapeuta, um psicólogo. Eu falei, não, mas eu sou normal, eu não tenho problema nenhum, É, né? Até eu entender que não tem nada a ver com o que eu estava pensando, isso é uma coisa que atrapalha muito, né? Então a gente tem que trabalhar nisso para conscientizar as pessoas. Às vezes a pessoa está no nível tão crítico que não adianta você falar com ela, você tem que conscientizar os parentes dela, as pessoas que amam ela, que está perto, né? Entendeu? Que aí as pessoas, através do amor, vão conseguir levar, né? Porque não adianta querer levar a pessoa obrigada, né? não, não, A pessoa não tem tem que ir, ela como. tem que entender o que está acontecendo, ela tem que chegar lá. Você sabe o que você está fazendo aqui? Sei. Você sabe por que você está aqui? Sei. Então fala para mim, o que está acontecendo com você? Porque se a pessoa chegar lá, ela fala, eu não quero estar aqui, vim Não obrigada, adianta, não dá não resultado, né? funciona, não funciona, né? Porque o terapeuta é como se fosse um GPS, né? Do celular. Você coloca ali o endereço, ele vai te guiando, entendeu? Ninguém obriga ninguém a fazer nada, né? Tem gente que Sim, chega, nossa, mas eu vou para onde? Não, você não vai para lugar nenhum. Eu vou dormir? Não. Não, você não vai passar a senha do banco, você não vai tirar a roupa, você não vai comer cebola. É fica simples, é uma coisa tranquilo, né? simples. Fica tranquilo, entendeu? Então, tem que tirar esse paradigma, né, das pessoas, né, de pensar isso, né? É Mas a gente verdade. está aqui para isso, né? Por isso que a gente está fazendo essa live hoje, né? É verdade. Quando eu estudei PNL, eu comecei a ir mais a fundo na questão de aprender sobre crença, sobre algumas coisas que atrapalham as pessoas. Eu peguei Sim, um livro do Robert Dilts, aquele livro, você deve conhecer sim. aquele livro Crenças do Robert Dilts. Nesse Não livro, cheguei a ler. ele fala dos 3 passos para você adquirir qualquer tipo de mudança. Então, por exemplo, a pessoa está com depressão, ela pode mudar para um quadro que ela passa a ter uma vida saudável. Sim. E o primeiro passo, primeiro de todos que a pessoa precisa passar para poder adquirir qualquer tipo de mudança, qualquer transformação, é o querer mudar. Ninguém muda se não quiser. Como você acabou de falar agora, não adianta levar a pessoa, o garoto, o marido, a esposa, num consultório de terapia, se a pessoa não quer. Se a pessoa quer, ela tem esse interesse de que eu não tenho problema nenhum. Enquanto a pessoa não reconhecer que ela tem um problema e precisa mudar, a mudança não vai acontecer na vida dela. E foi o que Verdade. aconteceu com você. Você reconheceu, eu estou passando por uma dificuldade nesse momento e eu preciso de ajuda. Foi aí que você procurou, então, no caso, a Sim, com hipnoterapia, né? certeza.
Sim, sim. E tem um detalhe muito importante, tudo isso que você falou para mim. Existe um problema que acontece em 80% dos clientes. Chama-se ganho secundário. Você sabe muito Sim. bem do que eu estou falando, né? Sim, sim, Então, claro. eu realmente, que nem a primeira vez que eu fui meio que obrigado, né? Porque não tinha mais o que fazer, entendeu? Eu já tinha desistido, todo mundo que estava perto de mim já estava desistindo de mim, mas eu entendi que, de certa maneira, eu queria aquele tipo de atenção para mim. É uma carência que eu tinha de infância. Depois, eu buscando isso, eu entendi o que aconteceu, né? É um histórico de pais separados, que eu tinha uma carência, um lance com a minha mãe, que a minha mãe era uma pessoa muito estressada, não, sabe? Ela estava num momento ruim também. Então, assim, tudo isso foi sendo instalado, né? Coisas pequenas, né? Que a gente nem imagina, né? A gente acha que o problema é aquilo, mas é só a ponta do iceberg. O problema mesmo está todo embaixo, né, do mar, né? Então, e depois eu descobri que eu não entrei a fundo logo de cara, porque tinha esse lance do ganho secundário, né? Para quem não sabe, é isso, né? A pessoa, de alguma maneira, por alguma carência, não por maldade, não porque ela, não, eu quero ficar assim porque tá bom para todo mundo me achar o coitadinho, não, não é. É um lance que acontece no seu subconsciente, né? Então, assim, às vezes a pessoa, ela não entende isso. Então, por isso que é importante os parentes, os entes queridos da pessoa, prestar atenção nisso, né? Às vezes a pessoa não está querendo ir por uma certa carência, alguma coisa assim, entendeu? Porque se ela Sim. se tratar, se ela ficar bem, ela não vai ter mais aquela atenção que ela estava tendo. Acontece isso. É. O Nanook acabou de colocar aí um comentário aí. Você pode levar o burro até a beira do rio, mas você não pode obrigar ele a beber água, né? É, não É uma dá, não. verdade mesmo, né? Ó, Luciano É. aí tá aqui, ó. Grande Jefinho aí, ó. Luciano A Alegre. Luciana, amiga de infância, a Olha gente aí, se tá vendo? conhece desde os 12, 13 anos. Olha que Caramba, maravilha. Legal, bacana. bacana, Me fala uma né? coisa. Na sua trajetória para você chegar até onde você chegou, o que que você enfrentou de dificuldades para você conseguir fazer essa transformação? Dificuldade. Bom, Desafio, problema que você teve no começo? sim, primeiro que eu tive que ficar bem para mim poder. Bom, eu perdi praticamente tudo, né? É, por conta da depressão, porque chegou no nível assim muito crítico mesmo, né? O meu caso, né? Então por isso que eu falo, não deixa, porque chega um momento assim que, igual eu falei, a família fica doente, né? Então quer dizer, abalou meu casamento, né? Então, assim, como já é uma coisa que eu estava empurrando com a barriga há muito tempo, né? Então, assim, acabou desgastando meu casamento, o relacionamento com as minhas filhas, né? Então, assim, eu tive que superar tudo isso, entendeu? Muitas das coisas eu não consegui de volta, né? Muitas das coisas eu perdi, né? Então, assim, eu tive que lidar com isso, eu tive que ficar bem, né? Para você ter uma ideia, eu cheguei num ponto, assim, que eu tive que ir para o Brasil, né? E continuar me tratando lá, porque aqui já não dava para me ficar mais, né? Porque as pessoas que estavam cuidando de mim também tinham que tocar a vida delas, elas não podiam parar a vida delas para cuidar de mim, né? Então eu tive esse momento também que eu fiquei no Brasil, né? Que eu fui cuidado pela minha mãe, então foi muito bom também esse momento, né? Porque fazia muito tempo que eu não ficava com a minha mãe assim, sabe? Então ela cuidou de mim como se fosse uma criança de novo, entende? Hum, Tive muito apoio da minha família, da minha irmã, né? Continuei estudando, continuei buscando, continuei fazendo tratamento, né? Então eu tive que ficar bem, né? Psicologicamente, fisicamente, né? Por conta da depressão, como eu não me alimentava, não dormia, eu emagreci muito, né? Então eu estava muito debilitado, eu não conseguia nem caminhar sozinho. Eu cheguei num ponto crítico mesmo, sabe? Eu precisei chegar um pouco abaixo do fundo do poço para mim você entender cavou que eu mais fundo precisava que de o fundo do ajuda, né? poço, então. É verdade. Eu digo para Nossa. vocês, abaixo do fundo do poço ainda existe solução. Eu realmente tinha desistido totalmente, né?
foram 2 tentativas de suicídio, o negócio foi feio mesmo, sabe? Mas é porque eu deixei o negócio arrastar, eu fui empurrando com a barriga, né? E eu não entendi o que estava acontecendo, né? As pessoas que estavam ao meu redor também demoraram um pouco para entender, né? Não que eu esteja culpando, né? As pessoas, né? Porque nem todo mundo tem acesso à informação, né? Inclusive, a minha ex-mulher, né? Que cuidou de mim bastante também, ela veio com essa ideia da gente tentar a hipnose, né? Porque remédio já não estava fazendo mais efeito, né? Tomava um Uhum. coquetel de remédio todo dia para dormir, para tentar ficar bem, sabe? Mas já não estava adiantando, né? Então, eu tive que superar essa parte, né? Fisiológica, emocional. E eu vim para o Japão, né? Eu tive que vencer isso. Eu não conseguia nem sair na rua. Eu adquiri uma crise de pânico. Eu não conseguia ficar perto de pessoas. Eu não conseguia interagir. Então, você já pensou? Eu tive que me refazer, né? Eu estava no Brasil, né? Eu tô há muito tempo no Japão, para mim é difícil acostumar no Brasil, né? Então eu tive que ficar ali na casa da minha mãe, onde tem várias pessoas, então eu tive que aprender a conviver com as pessoas, sabe? Eu fiquei muito tempo trancado no quarto, mas depois eu fui. Eu cheguei ao ponto de eu conseguir sair para a rua, caminhar, foi pouco a pouco. Aí eu fui cada vez aumentando mais, né? Então, quer dizer, eu fui até o escritório onde eu fui procurar o serviço sozinho. Então, para mim era tudo uma conquista, né? Aí cheguei aqui no Japão sozinho. Você vê, depois de 20 anos de Japão quase, eu voltei para o Japão financiado. Olha só, eu cheguei no ponto de perder tudo, meu dinheiro, perder meu emprego. Comecei do zero praticamente. E fui trabalhar numa empresa sozinho, tive que aprender a me virar sozinho, tive que fazer tudo sozinho, né? Juntar minha grana. Aí que eu consegui fazer o curso com o Nenoki, entendeu? Aí eu consegui começar a atender as pessoas, né? Me mudei de lá. Hoje em dia eu já não moro mais naquele lugar onde eu vim, né? Que é um pouco afastado, né? Você E, tinha ido para bom, Shimane na época, né? eu tinha ido para Shimane, né? Eu fui para Shimane. Eu fui direto pro Brasil, já pensou? Depois de 20 anos e pra Shimaniken financiado, né? Porque eu não tinha grana nem da passagem, entendeu? Eu tive que começar de novo, começar do zero, né? Mas foi bom, aprendi muita coisa, eu conheci muita gente me ajudou. Eu vi que quando a gente pensa que tá tudo acabado, só tá começando, né? Que não é, a nossa mente ela fica tão transtornada quando a gente está nesse processo de depressão, a percepção de realidade fica tão alterada que a gente realmente não vê o que está acontecendo ao nosso redor. É triste isso, sabe? Mas depois eu comecei a ver que não era tudo isso, que eu podia começar de novo, que eu podia tentar de novo, que eu conseguia fazer amigos, que eu conseguia ter um novo relacionamento, que eu conseguia trabalhar. É muito bom isso, sabe? É muito Ah, gostoso isso, sabe? maravilha. Essa foi a parte boa, né? A parte ruim é essa que eu te falei, né? Esse processo de adaptação, só eu que sei o que eu passei, né? Mas foi necessário, né? Como você estudou PNL, você sabe a questão daquele pressuposto, meu, o mapa não é o território, não é verdade? Então a gente fala muitas vezes sobre realidade. Eu tenho um conceito, eu não digo que ele é uma verdade, é uma crença que eu carrego comigo de que realidade na verdade não existe. Porque se você for pensar, a gente tem 7 bilhões de realidades hoje no mundo. Cada pessoa tem a sua própria realidade. Alguns veem problemas como dificuldades, outros veem problemas como oportunidades. Cada um vê de uma maneira. Então, É eu verdade. penso assim, a realidade em si não existe. E quando a gente fala sobre depressão, e a gente estuda isso na programação neurolinguística também, que é como a pessoa enxerga, como ela sente a depressão em si própria. Geralmente, quando você fala de depressão, é algo enorme, é algo grande, é grandioso. Eu tenho depressão, é uma coisa que a pessoa não consegue lidar, como se fosse um monstro gigante com 8 braços que vai te engolir. É E quando verdade. você. E não adianta no momento em que a pessoa está sofrendo da depressão, você faz essa frescura. Larga disso, levanta dessa cama e sacode a poeira. Não adianta, não É adianta. pior É, fazer isso. É pior. é necessário que você tenha apoio emocional da família,
um apoio profissional adequado para você conseguir se livrar. Você falou aí no caso que você descobriu através da hipnoterapia que a origem da sua depressão ela veio da infância. Conta pra Sim. gente como é que foi o processo que você passou até chegar ao ponto de onde você descobriu, eu tenho um problema e eu preciso me livrar disso. Como seria o passo a passo para quem está assistindo poder, às vezes, modelar, poxa, ele passou por isso, eu também passei por isso, e depois a gente vai falar como é que você conseguiu se livrar disso. Qual foi o passo a passo que você teve até descobrir que, poxa, eu tenho um problema e eu preciso resolver isso? Certo. Bom, o primeiro passo foi, igual eu te falei, aceitar que eu precisava de ajuda, né? Procurar um profissional de confiança, né? Pesquisei, né? Não, mas Fui conhecer. antes de tudo, assim, ó, como é que você Sim. descobriu que tinha depressão? Como é que chegou aquela coisa que você falar assim, poxa, eu estou com alguma coisa e eu não sei o que que é, até chegar ao ponto de você falar, eu descobri que eu estou com depressão. Como é que foi isso para você? A pesquisar na internet, né? A palavra-chave lá O seu áudio, melhorou, melhorou. O áudio estava ficando um pouco ruim, mas melhorou. de sintomas que eu tinha, né? Então eu busquei lá, poxa vida, eu não tenho vontade de fazer nada, tudo me irrita, é, não consigo interagir com as pessoas, nada para mim tá bom, né? Nada para mim me satisfaz, nada. Parece que a vida perdeu a cor para mim. Uma tristeza imensa batia, sabe? Porque é normal, a gente fica chateado um dia, agora uma semana, todo dia chateado, entendeu? Então eu comecei a pesquisar sobre os sintomas, né? As coisas que estavam acontecendo comigo para me entender o que estava acontecendo. Aí eu comecei a ver que batia com o que outras pessoas falavam que era depressão. Então eu falei, poxa vida, eu tô com depressão, não é possível. Né? Esse foi o Então, os primeiro sintomas que passo, você né? sentia, os sintomas que você sentia seria uma tristeza profunda, irritação, o que Sim. mais que você sentia? Insônia, eu tinha muita insônia, eu não conseguia parar de pensar. Minha mente parece que não desligava, era 24 horas, aquela síndrome do pensamento acelerado, né? É o SPA, né, que fala, né? SPA. Uhum. Isso. E nossa, muito irritado, igual eu falei para você, acabou desgastando meu relacionamento com a minha ex-mulher. Então, assim, dentro do ambiente de trabalho também, né? Então acabou muitas das vezes prejudicando, porque eu era uma pessoa que eu estava sempre de mau humor, entendeu? Uma pessoa assim Aham. que se irritava fácil, né? E assim, eu não tinha nem paciência comigo mesmo, sabe? Eu me irritava comigo mesmo, autocrítica demais, eu me criticava, eu era o pior, eu era o mais burro, mais feio, mais ignorante. Eu me, sabe, eu me tratava muito mal. Eu tratasse qualquer pessoa mal, eu me O tratava. seu áudio ficou um pouco ruim agora, hein? E melhorou? Melhorou, melhorou agora. Sem fone é complicado. Então, e assim, eu me tratava, eu vi o mundo, para mim, era tudo um estresse, e tudo que acontecia era por causa de mim ou era para mim, entendeu? Então começou a prejudicar demais, sabe, em todos os campos da minha vida, né? Acho que de tanto eu empurrar com a barriga, chegou uma hora que o problema ficou tão grande que ele explodiu de uma vez, sabe? Parece que tinha que acontecer assim mesmo, sabe? Porque os sinais sutis que deu para mim, eu não quis, eu não quis ver, entende? Eu fui deixando, falei, não, vai passar, é normal, é crise existencial, é estresse, é tudo isso, mas vai passar, mas não passa, não adianta, não passa. Você tem que tratar, você tem que procurar um profissional, você tem que entender que você precisa de ajuda, né? Não é uma coisa que você vai lá e assiste um vídeo e faz e Uhum. você mesmo resolve. Você precisa de uma pessoa. Você precisa de uma pessoa para te orientar, para explicar para você, né? E então foi assim que eu descobri, né? Que eu cheguei a essa conclusão. Estou com depressão, né? Aí depois a primeira vez que eu fui, que eu conheci o Henrique Nenô, que eu expliquei para ele, a minha ex-mulher explicou tudo, né?
você sabe que um hipnoterapeuta ele não pode dar o diagnóstico de depressão, ele não pode falar Sim, você está com depressão, né? sim, Isso só um uhum, médico pode fazer, né? Mas sim. pelas características que eu passei para ele, né? Ele me orientou a estar fazendo algumas sessões, né? E me falou que talvez seria realmente depressão. Perguntar se eu estava tomando remédio, falou para mim continuar tomando remédio, normal, né? Uhum. E foi isso, né? Eu percebi que era isso, né? E depois eu só no hospital aqui no Japão, né? Eles também não falavam para mim, é depressão, falava que era estresse. Tudo é estresse, né? Lá no Brasil que eu fui realmente foi comprovado realmente por tudo que eu falei que eu estava com depressão, mas aí eu já estava num processo de tratamento bem melhor, então assim, foi bem tranquilo, né, para mim, né, e parando de tomar remédio, né, Então, os passos mas que você acabou dando, então, foi reconhecer os sintomas que você estava sentindo e, sim, na verdade, o ambiente também, ele, como é que fala? Ele ajudou você a reconhecer isso. Por exemplo, a sua ex-mulher falando que você estava com algum tipo de problema. Então, tudo acabou sendo indicativo de que você teve um problema. E aí você foi fazer uma pesquisa na internet e acabou constatando que poderia ser depressão. Então, esse é, seria o passo que você deu, né? De reconhecer os isso, sintomas, fez uma pesquisa na internet e, de repente, você descobriu. E aí, como é que você isso. fez para se livrar da depressão? O que que você fez? Os passos que você deu? Eu procurei a hipnose, né, é, coloquei em prática, né, a rotina que o hipnoterapeuta passou para mim, né, e por conta fui procurando também materiais na internet para mim entendendo o que estava acontecendo, né? Muita força de vontade também, né? De querer melhorar, né? De querer sair, né? De entender que aquele caminho que eu estava indo era um caminho sem volta, que eu precisava fazer alguma coisa, né? Porque já estava realmente numa situação crítica, né? E realmente colocar em prática, né, aquilo, né? Porque o hipnoterapeuta ele passa, ele faz com você todas as técnicas mas se você chegar em casa e você não colocar em prática, né? Porque é passado rotina, né? Leitura, Sim, algum tipo de atividade física, né? E se você chegar em casa e se trancar no quarto, não vai resolver, entendeu? Você tem que fazer também, né? Você tem que tratar sim, a mente e o corpo, né? Porque tudo funciona junto, né? Não tem como você falar, não, eu vou só fazer o tratamento de hipnose e vou chegar em casa e não vou fazer, não vou vou me cumprir trancar no quarto, não vou comer, é, não vou fazer mais nada. isso, não vou tomar sol, não vou conversar com ninguém, só a terapia vai me ajudar. Não, isso aí prova que você não entendeu o que está acontecendo ainda, né? Então, eu fiz o que era para ser feito, né? Fiz a lição de casa, né? Que foi passado para mim. Sim, Quis aham. melhorar, quis ficar bem. Comecei a já ver na minha frente um futuro, coisa que eu não via, né? A ponte ao futuro, né? Sim, sim, Consegui sim. visualizar que existia algo melhor, consegui entender que as coisas acontecem com a gente, né? Para uma evolução nossa, né? Eu não sou uma pessoa religiosa, assim, eu não tenho uma religião, não tenho um rótulo, né? Mas eu acredito em Deus, acredito numa força maior, né? Eu me considero um espiritualista, assim, que eu acredito realmente que a gente está aqui não só para trabalhar, pagar conta, enfim, né? Tem todo um processo, né? Então, às vezes acontece essas coisas com a gente, né? Para que a gente venha a evoluir, né? Para a gente poder entender mais sobre a gente mesmo, sobre as pessoas, né? Amar mais e criticar menos, entender que cada um está na sua luta particular, cada um tem seu próprio mundinho, né? E para a gente crescer, né? A gente somos seres espirituais tendo uma experiência carnal, né? E isso Sem daí foi dúvida. muito importante para mim, né? Porque tem dois tipos de pessoa, aquela que vai pelo amor e aquela que vai pela dor, né? Infelizmente, eu sempre fui a que foi pela dor, né? E não foi diferente, né? A depressão veio, digamos que veio com uma voadora com os dois pés nas minhas costas para me acordar, né?
Uhum. E, e para mim entender qual era a minha missão de vida, isso é mais importante, porque eu tive muitas coisas aqui no Japão, financeiramente falando, né? Mas eu senti um vazio muito grande dentro de mim, né? Nada mais me satisfazia. E o mais bonito de tudo isso é que com toda essa dor que eu passei, eu descobri que é muito bom ajudar as pessoas, sabe? É muito gostoso você poder estender a mão para uma pessoa, sabe? E você entender o que, que a pessoa está passando, como eu passei. Então, assim, eu acabo que meio que atraindo, né? Acho que 90% das pessoas que eu atendi estavam com o mesmo problema que eu. Depressão, síndrome de pensamento acelerado, pessoas estavam passando, assim, a vida totalmente destruída por conta da depressão. Então, eu sei muito entender essas pessoas, conversar, eu sei lidar com essas pessoas, né? Então, eu acredito que realmente Deus me deu essa oportunidade de passar por isso para mim poder ter o que falar, o que fazer, né? Para mim ter esse know-how, né, de experiência, de sentir na pele mesmo, para me facilitar, né, para as pessoas, né? É muito difícil você falar sobre isso, sabe? Quando você É, encontra uma pessoa que ela passou pelo que você passou, rola um rapport, né, uma conexão imediata, assim, né? Então, muitas sim. das vezes, eu não gosto muito eu costumo não me envolver, né, com meus clientes, né? Porque não é bom. Mas muitas das vezes a pessoa estava falando ali, parecia que era eu que estava falando, sabe? Muitas das vezes eu dei até o exemplo da minha vida. Cheguei para cliente meu e falei: você sabe por que, que eu tô aqui hoje? Porque um dia eu tive aí no seu lugar. Eu sei o que você está falando, eu sei. A pessoa não queria nem saber. Quando eu comecei a falar assim, a pessoa já levantou a cabeça. Ah, é? Você passou por isso? O que, que aconteceu com você? Muitas das vezes parece que a pessoa que estava fazendo comigo, não, A sessão, né? anamnese. É verdade. Aham. Mas é importante, há casos e casos, né? Quando eu sinto que é importante eu dar o meu exemplo de vida, né? Eu dou, né? Às vezes não é necessário, às vezes a própria experiência minha, pelo que aconteceu, eu já vou sabendo o que falar, o que fazer, a pessoa vai entendendo que ela sabe, que ela tá falando com quem sabe, né? Com quem sabe Sim. do que tá falando. Não Uhum. é uma pessoa que realmente só ouviu falar, entendeu? Isso é importante, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sabe que nenhum profissional de saúde mental, ele muda ninguém. Nem o psicólogo, nem o psiquiatra, nem o terapeuta, ninguém muda outra pessoa. Não Existem mesmo. fatores que fazem com que a pessoa tenha aquela virada de chave e fala, uau, eu descobri que eu preciso mudar. Qual você acredita que é um dos fatores principais que a pessoa adquire e ela consegue mudar o quadro dela de depressão para um quadro de saúde mental mais positivo? O que você acha que muda na mente da pessoa? Qual que é o fator que a pessoa aprende para poder mudar? É boa pergunta. É uma pergunta muito boa. Eu aprendi eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu aprendi que vale a pena tentar, vale a pena insistir, vale a pena acreditar que você consegue sair, sim. A gente consegue. A gente mesmo entra e a gente mesmo sai. Mas eu aprendi que vale a pena, porque eu acreditava que não valia a pena. Não vale a pena, para quê? Igual eu falei para você, rolava o lance do ganho secundário também, né? Então, para mim, talvez pelo fato desses traumas que eu tinha, que eu não sabia que eu tinha, né? Então, assim, para mim, eu achava que era melhor ficar assim, entendeu? Só quando eu percebi que já não tinha mais, já tava no final, assim, que se você passa daquela linha, parece que não tem volta mais, né? No meu caso Uhum. foi bem grave mesmo, né? Eu cheguei a cogitar para mim mesmo que eu já não estava mais com a minha sanidade mental boa, Olha lá, né? acreditaram. Estão falando aí, ó. Acreditar, Isabel acreditar. é minha mãe, ó. Tá aí, ó. Boa Falando, noite, Dona Isabel, tudo bem? o primeiro passo é acreditar, Acreditar, né? acreditar. Eu acreditei, eu quis, né? Eu vi que eu precisava, né? E eu acreditei, né?
porque eu deixei, né? Eu deixei chegar num ponto que eu fiquei assustado. Eu achei que eu não ia voltar mais, né? Só quem passou por isso entende o que eu tô falando, É né? Eu achei verdade, que eu né? não ia mais voltar pra realidade, né? Eu tava mergulhando de cabeça O áudio ficou ruim de novo, hein? Ficou ruim? Agora melhorou. Melhorou agora? Acho que você tá Melhorou? apoiando em algum lugar aí na hora de falar e É cobre o verdade. microfone. Isso. Eu tava num ponto assim que eu precisava acreditar em algo, né? Para mim poder melhorar. E eu acreditei que valia a pena continuar vivendo, eu acreditei que valia a pena, que tem muita coisa para a gente aprender, muita coisa para a gente fazer nesse mundo, né? E, nossa, nós somos privilegiados, né? De ter saúde, de estar bem, né? Verdade. De ter o que comer. Eu comecei uma coisa que foi muito importante, eu comecei a agradecer. Eu comecei, gratidão, muito importante. Eu comecei a agradecer pelas coisas mais pequenas. Isso me ajudou bastante, me fez ver que o mundo é maravilhoso, que as pessoas são boas, sim, que tem muita gente boa querendo ajudar, que tem muita gente que está precisando de ajuda. E, nossa, é muito gostoso você poder ajudar. Então, eu acreditei, sim, que eu podia melhorar e eu sempre tive isso no meu coração, de ajudar as pessoas. Isso me motivou muito a A gente melhorar. pode chamar essa parte de acreditar, pode chamar de fé? É relacionado à fé ou é a Sim, sim, crença de que eu consegue? acredito. Bom, a fé é quando você acredita em algo que você não vê, né? Isso. E Uhum. a crença é uma coisa que você Uma sensação de adquire. certeza de alguma coisa, né? Eu tenho a Isso é uma coisa que sensação de você que isso. adquire. Uhum. Isso. Sim. Então, é Mas assim, você sabe, atribui a sua mudança à fé, por exemplo, como você fala de espiritualidade, algo maior vai me possibilitar, me dar capacidades para que eu possa continuar avançando, crescendo, evoluindo? Ou foi uma crença? Não, eu sei que eu consigo, eu acredito que eu consigo. Foi a fé, algo maior, ou a crença em você mesmo? eu acredito que foi a fé, A fé. porque sim, porque eu passei por um momento assim onde, é, como que eu posso dizer para você? Eu fiquei numa situação tão ruim, tão ruim mesmo, sabe? Que é, eu desacreditei que existia qualquer tipo de ajuda, né? Eu achei que eu estava abandonado, né? Mas eu percebi que existe sim um ser maior que cuida da gente, com certeza. Com certeza, e ele permite que a gente passe por certas coisas e ele coloca na vida da gente pessoas na hora certa para mostrar pra gente que a gente precisa das pessoas, que a gente está aqui não só para trabalhar, pagar conta, comer, dormir, entendeu? E eu vi isso, foi uma experiência que eu tive muito grande, né, com, com esse ser, né, com essa força, né, que existe, que cuida da gente, com certeza. Ele permitiu que eu passasse por isso e hoje eu estou aqui para poder falar disso e poder ajudar as pessoas, né? Como eu disse para você, eu não me rotulo como católico, evangélico. Eu acredito sim que existe uma força maior, sim, que cuida da gente e Uhum. que faz com que tudo funcione, né? Então, foi sim, realmente foi a fé, porque eu consegui acreditar numa coisa que eu ainda não via no começo, sabe? Eu acreditei Sim. que eu podia melhorar e que tinha alguém cuidando de mim, com certeza, foi a fé. Maravilha, legal. Você falou no começo sobre missão de vida. A longo prazo, quando você estiver bem velhinho, contando a sua Sim, história de vida, que história que você quer contar sobre a sua missão de vida? Qual que é o seu propósito de vida? O que que você vai deixar de legado aqui no mundo? Como é que você se vê? eu se vejo, eu se vejo uma pessoa muito feliz, muito agradecida, muito grata, muito próspera e uma pessoa que vai ajudar as pessoas até o último dia que eu puder, em todos os sentidos que eu puder, né? Eu acredito que eu sou um abençoador, né?
E, e as bênçãos são tão grandes na minha vida que eu posso, que transborda. E eu posso ajudar Transborda. todo mundo que está ao meu redor abençoado, né? Realmente, Maravilha. isso eu entendi. Muito rápido eu entendi isso, depois de tudo que eu passei, né? E eu quero contar para as pessoas, quero contar para os meus netos que eu passei por isso, não com vergonha do que aconteceu comigo, sabe? Mas para mostrar para eles que a gente precisa, às vezes, passar por certas coisas para a gente se tornar um ser humano melhor, né? E para a gente poder dar o nosso testemunho de vida, né? Para a gente poder ajudar as pessoas, né? A gente é transformado, né? A gente está aqui para a gente ser transformado, né? Na verdade, né? Para a gente poder, a hora que acabar a nossa missão aqui, a gente deixar, né? Como você diz, um legado, né? Legal. Eu acredito que as pessoas que me acompanharam de perto e viram como eu estava e como eu melhorei e como eu estou hoje, eu acho que eu já sou um exemplo vivo para elas, né? Eu tenho certeza, minhas filhas principalmente, né, que acompanharam de perto, elas viram tudo, né? Com certeza elas se tornaram pessoas mais fortes, porque elas viram, né, a situação, né? Hoje em dia eu consigo falar sobre isso com elas, né? E até minha filha mais velha, um tempo atrás, falou para mim assim: "Nossa, pai, hoje você tá bem, né? Mas quando você tava mal, eu não conseguia te ajudar. Você tava muito mal e eu não conseguia te ajudar, entendeu? E eu quero te pedir desculpa." Eu não. Você não precisa me pedir desculpa, né? Só o fato de você ter visto o que aconteceu comigo, né? Já valeu a pena, porque isso realmente tornou ela uma pessoa forte, né? É Ela falou: verdade. "Poxa vida, se meu pai conseguiu, por que que eu não vou conseguir, né?" Sem Isso já para dúvida. mim valeu, né? E todo mundo pode conseguir, todo mundo pode sair dessa, todo mundo é capaz, basta Que, acreditar. que recado que você daria para alguém que está sofrendo ainda de depressão, que não consegue ver uma luz no fim do túnel, que não consegue achar uma saída? O que que você, como alguém que já passou por isso, pode dizer para essa pessoa? Existe sim uma luz no final do túnel. Existe sim, igual eu falei, eu cheguei um pouco a fundo, um pouco a mais do fundo do poço, né? O fundo do poço eu já estava, já não cheguei um pouco a mais que isso, né? E eu consegui sim reagir. Existe solução para todo problema, sim. Existem pessoas que querem ajudar. Falem com seus familiares, procure informação. Hoje em dia está muito mais fácil, está muito mais discutido, ampliado esse assunto. Na época que eu passei por isso, não era tanto, né? E tem vários métodos de tratamento, sabe? Então procure sim, você também que percebe que alguém na sua família está passando por isso, não é frescura, não que a pessoa não quer saber de nada, que a pessoa não quer trabalhar, né? Então, assim, há casos e casos, a gente tem que avaliar, né? E a gente tem que procurar ajuda, assim, a gente tem que dar é, apoio, né? E no caso da pessoa que ela não tem como, né? Porque, igual eu falei, a família fica doente, né? Às vezes a família não está conseguindo mais, né? Mas existem, sim, é, existem organizações, ONGs, né? Que dão suporte, que dão assistência, né? Só não vai deixar, eu só falo para as pessoas que estão assim, não deixar chegar no ponto que chegou comigo, sabe? De ficar empurrando com a barriga e achar que por conta própria vai se resolver. Não vai. É igual você empurrar a sujeira embaixo do tapete, né? Uhum. Não adianta, não resolve. Tem que tratar, realmente tem que tratar. Procure um profissional qualificado, a gente tem muitos profissional bom, né? E queira melhorar, queira se ajudar, né? Igual às vezes eu falo para as pessoas: me ajuda a te ajudar, né? Me ajuda, você tem que ajudar a pessoa, né? Você tem que dar uma chance. Às vezes a pessoa quer te ajudar, mas você não dá a chance para a pessoa. Você tem que dar, né? É. Entendeu? E se ame, se respeite, né? Seja legal com você, igual você muitas vezes com as pessoas, sabe? Uma coisa que eu vejo muito nisso, nas pessoas é isso. Às vezes a gente trata uma pessoa da rua bem, né? A gente trata uma pessoa que às vezes nem merece tanta consideração nossa, mas a gente mesmo, a gente não se trata bem, né? É muito interessante, né?
É. Outro dia eu tava vendo uma moça falar sobre isso, né? E ela falou assim para mim, né? Imagine uma pessoa que você ama muito, que você respeita muito, né? Tudo que você se critica, tudo que você fala de diálogo é, interno com você prejudicial, fale para essa pessoa agora. Imagine você falando tudo isso para ela. Consegue imaginar? E como é que você se sente? Eu me sinto mal. Então, é assim que você tem que sentir quando você fala mal a respeito Sobre de você você mesmo. mesmo. Sobre Uhum. você mesmo. Quando Perfeito, você se perfeito. critica, quando você se acha o pior, quando você acha que você não tem capacidade, muda, né? Tem que virar essa chave, né? Você tem que se respeitar, se amar, se dar o devido valor, porque não tem como você dar o que você não tem, né? Não tem como você procurar nas pessoas tapar o seu buraco, entende? Não existe tampa de panela, não existe a metade da laranja, você tem que ser completo e achar uma pessoa completa. Não estou falando só de relacionamento amoroso, mas amizade no geral, né? Sem Então a dúvida. gente tem que ser assim, a gente tem que se amar, se respeitar, se dar o devido valor, que aí a gente atrai pra gente pessoas que estão na mesma sintonia, né? E a gente deixa aí um legado melhor nesse mundo aí, que é um ajudar o outro, né? Sempre. Muito Essa é a bom. missão. Para quem quiser procurar você para fazer sessão de hipnoterapia, para entrar em contato com você para bater um papo, para fazer uma anamnese, quais são os seus canais que você tem aí? Já deixa aí para as pessoas. Qual que é o seu Instagram, Sim, WhatsApp, sim, Facebook? sim. Então, Facebook, Jefferson Simões Moraes, é, também pelo Instagram, né? Tá como Jefferson underline Moraes, se eu não me engano, né? Tem também o canal no TikTok, né? Que agora eu comecei a fazer uns videozinhos para colocar. Tá lá, Hipnose Jefferson Hipnoterapeuta, né? Também você pode me achar. É, pelo número do telefone, né? Quem está aqui no Japão quiser entrar em contato comigo, 080 54 21 97 20, pode entrar em contato, né? Pode mandar mensagem pelo WhatsApp se precisar, né? E é isso. Eu não tenho divulgado muito, né? Por conta da pandemia também, a gente está evitando, né? De ter contato, assim, né? Então, muitas das vezes a gente atende online também, né? Também dá. Dependendo do caso, né? Há casos e casos, né? Dá pra gente fazer Perfeito. online também, né? Ou pelo menos uma anamnese já para ir, né, adiantando, né? Adiantando alguma Mas coisa. Sim, mas eu tô aí para ajudar, né? Mesmo que às vezes a pessoa tá numa situação que ela não tem condições, né? E ela não entra em contato, né? Pensando só no dinheiro, né? Sim, Mas entre em contato. Se você precisa, entre em contato, né? A gente maravilha. faz o possível para ajudar, né? Dentro das nossas Perfeito, possibilidades. Jeff. Já vai acabar o horário aqui. Eu queria agradecer Sim, você, né, pela sua presença aqui, por contar a sua história. Você, querendo ou não, você precisa se expor para contar um tipo de história dessa, mas foi sim. transformador. Eu gostei demais do nosso bate-papo aí. E se tiver outra oportunidade, eu gostaria de a gente poder se encontrar de novo para bater um papo sobre isso. Com certeza. Foi um prazer muito grande poder falar com você de novo. Você fez parte dessa história também, você presenciou. Você viu antes, o durante e tá vendo depois agora, né? Então É isso você é mesmo. testemunha, né? É Você sabe o que verdade. aconteceu. Exatamente. E você sabe realmente que o que eu falei para você é tudo real, né? E com certeza serviu para eu me tornar uma pessoa melhor e poder hoje estar aqui expondo a minha vida, né? Falando Graças porque a Deus. é Sim, necessário expor para você poder é, virar a chave de algumas pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo, né? Mas é com é muito isso prazer mesmo. que eu me exponho, não tenho vergonha do que aconteceu comigo e não tenha vergonha, né? Seja um herói também. É isso mesmo. Você já é o herói da vida real. Parabéns para você, Jefferson. Muito obrigado. Então tá, a Eu gente que se agradeço a fala oportunidade. uma próxima oportunidade, beleza? Um abraço, gente. Fica Beleza? com Deus. Um abraço para todo Obrigado. mundo Tchau, e até a tchau. próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.